esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra. Ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Senhor, nós lemos a tua palavra, sabemos que aqui estás através da presença linda do Espírito Santo. Agora, Senhor, eu quero te pedir, passeia no nosso meio, vai tocando nossos corações, que nada venha nos atrapalhar, ao contrário, ó Deus, possamos estar atentos à tua palavra, Senhor. Faz a tua obra, Senhor, no meio dessa geração, no meio do teu povo, Senhor. Eu quero te pedir, Senhor, que haja cura nesse momento. Não temos ouro, não temos prata, mas temos o poder de Deus curador, o nome de Jesus. Eu quero te pedir, Senhor, alguém que está enfermo, alguém que está, ó Deus, com dores, Senhor, nos ossos, no músculo, ó Deus, onde estiver essa enfermidade, Senhor, faz um milagre acontecer nesta hora, Senhor, que o teu servo fique livre, Senhor, de toda enfermidade, em nome de Jesus. Senhor, se alguém estiver preocupado, que ele possa descansar no Senhor, porque tu és fiel, Senhor. Assim nós oramos, em nome de Jesus, amém. Como eu estava falando, nós sempre observamos que há um direcionamento que a gente vai tendo na nossa vida, porque a nossa vida é de muita luta, não é verdade? A gente como eu falei, quem lutou essa semana? Todo mundo levantou a mão. Teve responsabilidades, né? Você tem compromissos, você tem que pagar conta, né? Então você que está às vezes com alguma situação financeira, tenha paz no seu coração. Fala para o seu irmão, tenha paz, sou contigo. Eu quero que você ministre aí, que às vezes a pessoa está precisando dessa palavra. Sabe que se a gente entender o que é a gente estar no culto, podemos ser profetas também. Deus te usa, amém? Mas pastor, a mim? Sim, a você. Deus te usa com uma palavra, né, de encorajamento, porque não é a tua palavra, é o Senhor que está com você. É o Senhor que age em você. Só que nós temos por costume não botarmos isso em prática. Não, porque às vezes a situação nos parece tão difícil que a gente se limita. Nós temos isso. Nós nos limitamos, nós paramos e com isso não colocamos a nossa fé em ação. E é muito bom cantar cada vez que a minha fé é provada. A canção é muito linda, mas a canção tem que ser uma prática através da palavra de Deus. Nós temos que colocar algo acontecendo em nossas vidas, mesmo que o impossível, as dificuldades, né, os intempéries aconteçam. Porque graças a Deus a vida não é só problema. Amém ou não amém? A vida não é só... Tem problemas, mas a vida não é só problemas. Deus sempre dá um escape. Se você está aqui hoje, se você venceu o mês de novembro, é que Deus te deu escape. Quando você pensou, não, eu vou aguentar, Deus, não, calma, eu vou dar um escape. Eu vou dar uma força, eu vou segurar na tua mão. Você até chorou o mês passado. Nós estamos aqui, o quê? Dia 3 hoje? Terceiro dia. Mas a gente fala assim, até quantos não choraram o mês passado, falando, Senhor, como vai ser? E você parou. Mas o Senhor estava nos mostrando que nesse momento de urgência, nesse momento de, às vezes, de luta, Ele quer que a pessoa tenha uma experiência mais nova. Sabe o que eu observo aqui? O profeta Jeremias estava a palavra nesse simbolismo do oleiro, né? Nessa figura melhor, do oleiro, da casa do oleiro. Ele está falando que o oleiro é Deus. Está mostrando aqui nessa figura que a casa do oleiro é a casa de Israel. Ali era Israel mesmo, dentro de uma necessidade. E só que Jeremias tinha uma experiência com Deus. Se você acha que Jeremias não conhecia uma olaria, não, naquela época, aquele ambiente tinha muitas olarias. Então ele conhecia. E a palavra de Deus diz aqui, esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. A gente observa que todo profeta já escuta a voz de Deus, amém? Agora tem uma coisa boa que você vai saber hoje. Você como servo de Deus, o Espírito Santo está aí dentro de você, ele também fala contigo, amém? Isso é importante você guardar, porque nós guardarmos.
Ele fala conosco, ele vai sempre nos apoiar, ele sempre vai segurar nossas mãos, ele sempre vai nos ajudar a levantar nossa fronte, porque a tendência nossa diante das situações, a gente faz isso, a gente abaixa a nossa postura, a postura corporal mesmo. Ela muda, a gente percebe. Mas o Espírito Santo que está com você, ele sabe que no momento que você está com o rosto bem levantado, a cabeça bem levantada, está disposto, ou quando um momento de urgência está acontecendo, uma situação mais difícil está acontecendo, e você abaixa a cabeça. É preocupação o nome disso que a gente coloca. A preocupação está sendo tão grande que a gente não consegue olhar as coisas boas que estão acontecendo. Diante desse momento aqui de Israel, o Senhor fala com o profeta e ele está acostumado a ouvir a voz de Deus, ele obedece. Tem textos aqui que ele tem simbolismo acontecendo, ele pega cinto, deixa apodrecer, mostrando que a honra está sendo acabada em Israel, tanta coisa de Jeremias. Mas só que Deus fala assim, olha, vá à casa do olheiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Olha, isso aqui é importante. O Senhor está falando com você. Certamente no mês de novembro você teve palavra de Deus te dando orientação. Você não orou, Deus te respondeu. Você não clamou, você às vezes nem clamou, pensou. Deus te deu ajuda, Deus te deu uma resposta. Ele não te deixou sozinho, ele cumpre a palavra dele, ele é fiel. O Senhor é fiel, ele diz que vai estar com você em todo momento. Não importa como você esteja, ele não vai te abandonar. Nós podemos ter essa tendência, às vezes, de não conseguirmos acompanhar alguém que está passando uma grande luta. Porque a gente se cansa muito. A gente às vezes fala, poxa, ele só fala nisso. E aí a tendência nossa é nos afastarmos um pouco, porque parece que aquelas palavras acabam abaixando a gente, jogando a gente para baixo. Não é verdade isso? Joga para baixo. Então, é uma proteção. É uma proteção. Cara, eu estou com a minha luta, mas já está demais. É só ouvir problemas, só ouvir problemas, só ouvir problemas. Então, tem que me proteger um pouco e não estou aguentando. Mas o Senhor não é assim. Diante das nossas lutas, diante dos nossos problemas, o Senhor não nos abandona. E para isso ele diz, Jeremias, você vai à casa do oleiro, desce até a casa do oleiro, porque ali vou falar com você. Diz aqui, eu tenho uma mensagem, você vai ouvir uma palavra. Sabe, o que eu observo aqui é que às vezes Deus precisa mudar a nossa área geográfica. De repente Deus movimenta a gente para poder falar conosco de uma maneira que a gente possa observar coisas que nós não estamos observando. Você é uma pessoa de fé, eu creio nisso. Só em você estar aqui é porque você tem fé. Só em você, por isso eu falei, só em você ter saído da tua casa e falar, eu vou para a igreja servir ao Senhor, é porque você sabe que alguma coisa boa vai acontecer. Você fala, alguma coisa, porque é impossível alguém chegar perto dele e não ser tocado por ele. Alguém com o coração quebrantado não ser atingido pelo amor dele. É impossível. Então a palavra de Deus diz que ele vai ter uma experiência tremenda. Porque quando ele chega nesse lugar, que Deus vai falar com ele, ele observa que o oleiro está trabalhando. Olha a palavra de Deus que diz aqui. Então fui à casa do oleiro. Olha, obediência. É importante, às vezes Deus está nos dando direcionamento e a gente precisa obedecer o comando. Não foi de uma forma qualquer, você percebeu que Deus deu um direcionamento e você precisa obedecer. Se ele não vai na casa do oleiro, ele falou, Senhor, tu falas comigo, eu já tenho obedecido tantos comandos, Jeremias poderia falar isso, eu já tenho obedecido tantos comandos. Cada coisa de simbolismo que tu faz, cada figura que tu manda fazer em relação à nação de Israel, o que tu queres falar, eu tenho obedecido, pode falar aqui comigo. O Senhor disse, não. Desce a casa do oleiro. Levanta-se e desce a casa do oleiro. Vai lá. E é isso que a gente tem observado nesse texto. É um texto do Antigo Testamento, mas a gente pode aplicar nos dias de hoje. A gente precisa saber como Deus está me direcionando para que haja uma observação do que eu não estou conseguindo ver. Sabe o que ele percebeu? Que quando ele chega na casa do oleiro, ele viu o oleiro trabalhando com a roda. Não ia trabalhar, estava trabalhando, sabe? O oleiro é Deus aqui, é a figura de Deus.
Porque muitas vezes nós pensamos que Deus não está trabalhando ao nosso favor. Diante das nossas situações, das nossas preocupações, a gente às vezes fala assim, eu acho que Deus não está me ouvindo, eu acho que Deus não está fazendo nada. Eu acho que você não está brigando com Deus, não. Você está tendo uma sinceridade. Sabe, Deus não se preocupa com o coração sincero. Mesmo que você fale coisas que não deveria falar. Mas Deus conhece o seu coração. Deus sabe que somos falhos. E Deus recebe essa palavra. Ele não vai te castigar. Porque você não está falando, querendo botar, brigar com Deus. Está dizendo, eu acho que porque não está vendo resposta, não está vendo solução. Eu acho que Deus não está vendo nada. Eu estou orando já. Esse ano todo eu orei. Desde o dia 1º de janeiro, desde o dia 31, na virada, eu orei. E até agora, parece que Deus não está me ouvindo, sabe? Quando ele desce a casa do oleiro, ele observa uma coisa. Ele sai do ambiente e vai para um novo ambiente, jogar mais um ambiente profético. Sabe o que Deus quer te levar? É para um ambiente profético. Deus está tirando desse teu ambiente aí e quer te colocar um ambiente da palavra que vai acontecer na sua vida. Você precisa ver que esse Senhor, ele não para de trabalhar. Ele não se cansa. Ele está trabalhando. Ele está mostrando a Jeremias, olha aqui, ó o oleiro. O oleiro está movimentando o barro. Então, amados, a sua oração não está perdida. A sua oração não foi esquecida. A sua oração não foi apagada. Deus está trabalhando a teu favor. Oh, Deus, glória a Deus. Ele está trabalhando. Está fazendo acontecer. Então, comece a entender uma coisa também. Quando ele vê, a gente tem que entender, se você não conhece isso, eu creio que todos, ou a sua maioria conheça, quando um oleiro trabalha no barro, ele coloca a mão por dentro, para poder formar. Sabe o que significa isso? Ele está dizendo que Deus começa a trabalhar a gente por dentro. Sabe, a gente às vezes precisa ser tratado aqui dentro, cuidado aqui dentro. Porque há tantas coisas que acontecem com a gente que Deus sabe como está o teu coração. Às vezes você pode ter chegado aqui e falar assim, o Senhor, eu sei que o Senhor me escuta, mas Ele não sabe bem o que eu estou passando aqui dentro. Ele sabe o que você está passando aqui dentro. E Ele está dizendo nessa manhã, através dessa palavra profética, está dizendo, eu cuido de você assim, ó, eu coloco a minha mão por dentro e vou moldando você. Claro que o barro, a gente olha esse barro, eu estava observando um estudo, a gente pensa que esse barro é um barro perfeito. Esse barro é um barro apodrecido. Assim como o cinto que o profeta pega e esconde o cinto e depois pega aquele cinto que está apodrecido, é o mesmo significado, o barro também. Sabe por quê? Porque Deus quer mostrar que não é a qualidade do barro, é o poder dele. Então, de repente, você fala, mas Deus cuida de você. Deus vai tratar das suas preocupações, porque Ele vai cuidar de você daqui dentro. Às vezes a palavra da pessoa que você ama não consegue resolver. A palavra do teu funcionário, a palavra do seu empregado, a palavra dos seus pais, são palavras abençoadas, quando nós falamos aqui de família, mas às vezes não resolve o que está aqui dentro. Mas o Senhor está dizendo, através dessa palavra, que Ele está trabalhando, mesmo que você não veja, mas Ele está trabalhando a teu favor, movendo esse barro. E diz que esse barro, a palavra vai dizer, mas o barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. Estragou-se em suas mãos. Não foi o oleiro que quebrou o barro. A gente canta, né? Eu quero ser, Senhor amado, um vaso na mão do oleiro, quebra a minha vida. E a gente pensa que dessa música é que Deus é que quebra, o oleiro é que quebra. Normalmente, a gente sabe que as pessoas que estavam com a olaria, ele não quer ver a sua obra quebrada. Então, da mesma maneira, Deus não vai quebrar você. O que acontece é que, às vezes, os nossos problemas, o barro, às vezes, tem pedrinhas, tem sujeirinhas, e às vezes ele quebra, ele mesmo se quebra. Às vezes, os nossos problemas estão nos quebrando. Às vezes, o problema financeiro é que está te quebrando. Às vezes, afastamento, o problema do casamento é que está quebrando essas pessoas. Deus está cuidando, mas tem uma hora que o vaso
quebra. A palavra de Deus não é o oleiro quebrou, é o vaso é quebrar. O vaso se quebra na mão do oleiro. Então por que o vaso se quebrou? Estragou-se. Estava formando, estragou-se em suas mãos. Porque nós temos essas situações. Só que eu quero falar nessa manhã, nessa palavra breve que eu estou dando hoje, eu quero que você preste atenção. Eu não vou me estender, não fiz pontos hoje. Mas eu quero falar uma coisa para você. Diante dessas situações que a gente passa, financeira, casamento, às vezes está quebrando a gente. Né? A falta de relacionamento na família, isso às vezes está quebrando a gente. Porque a gente não consegue, as pessoas não falam com a gente. Está quebrando as suas emoções. Está atrapalhando você. A falta de emprego. Então parece que essas coisas não afetam, mas é na hora que Deus está falando, eu estou trabalhando, mas tem coisas que... Mas eu estava ouvindo eu não lembro o nome dele agora, é um americano. Eu estava ouvindo a reportagem e ele trabalha com gestão. Gestões de negócios, de pessoas e tal. Ele está falando o seguinte, dentro de uma parte que ele estava falando ali na sua entrevista, ele disse o seguinte: se você quer ser bem-sucedido, olha o que ele falou, se você quer ser bem-sucedido, você precisa observar algumas coisas. Pegue as suas tarefas. Você não deveria fazer tudo. Você não deveria fazer tudo. Você deveria fazer as coisas mais relevantes. Porque todo mundo que faz tudo acaba não fazendo bem e acaba perdendo muito tempo. E gestão de tempo é importante. Então ele deu um exemplo. Pega 10 coisas da sua casa. Você tem coisa para fazer na sua casa? Ele assim falando. Você pega, anota essas 10 coisas e vê qual é a mais relevante. E pega pelo menos as 2 mais importantes e faça. E quando você o fizer, você vai observar que você conseguiu resolver as 80% que faltou. Porque você pegou aquelas que eram mais sérias e você conseguiu resolver. Então ele está dizendo o seguinte, pega só o que é importante. Sabe o que eu observo com isso? Esse homem está falando algo certo? Tá. Falando de gestão de tempo. Mas o que eu observei através dessa palavra? O amor de Deus. O amor de Deus. Porque independente se é relevante ou não, Deus está cuidando de você. Ele não vai dispensar, não, isso aqui não é importante. O Senhor nunca vai dizer, isso aqui, meu servo, não é importante não, vou deixar para lá. Ele está com a mão cuidando do barro. Ele está cuidando do barro. Se alguma coisa quebrar esse barro, alguma coisa, o vaso se quebrar, né, o barro se desmanchar, não se estragar, a mão dele vai continuar. Ele vai cuidar até o final de você. Então não importa o nome do problema que fez se estragar o barro, que te abateu, que te cansou, ele vai continuar operando, porque é um Deus que trabalha para aquele que nele esperam. Ele é um Deus assim. Ele quer que você confie nisso, amém? Então, a palavra de Deus diz que ele vai moldando de acordo com a sua vontade. Há uma vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. E você vai conhecer isso. E é nessa palavra que eu já vou concluir. Né? Eu teria vários pontos, mas eu estou sentindo de concluir aqui. Mas eu quero que você, porque nós vamos orar, e nós temos ceia, eu quero orar, né? Eu quero orar com os irmãos, porque eu tenho falado para o Senhor, Senhor, nós não temos ouro nem prata. Sabe por que eu estou falando isso? Porque as pessoas hoje estão valorizando muito o ouro e a prata. Mas a palavra de Deus tem falado muito ao meu coração a respeito disso. Quando Pedro chegou e falou, olha, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho aqui dentro, eu vou lhe dar. Sabe, quando eu vejo Deus cuidando da gente, eu cuidando das suas preocupações, e você, sabe uma coisa, você não vai morrer não. Fala para o seu irmão, não vai morrer não, irmão. Pastor, que isso? Não vai morrer, Deus vai dar vida a você. Para você contar o testemunho, você vai aguentar passar por isso. Você vai aguentar. Fala para o seu irmão, você vai aguentar. Porque a mão do Senhor está ali, ó, cuidando. Mesmo que o barro se estrague, o Senhor vai ajustar. Ele vai cuidar, ele vai liberar uma palavra. Ele vai fazer você se sentir o quê? Apoiado. Então a gente precisa tomar posse disso. Se nós trouxermos agora para o tempo de hoje, do tempo do Novo Testamento, nós vamos observar que o Pai, aqui é Deus trabalhando, Jesus também falou, eu trabalho até agora.
Se meu pai trabalha, eu trabalho até agora. Quando ele acaba a sua missão, ele diz, o Espírito Santo vai continuar a obra. Olha que lindo. Deus começa e mostra o cuidado com o povo, a nação. Mas isso é um cuidado também para nós. Quando a gente vem para o Novo Testamento, onde a palavra, o verbo encarnado, começa a agir em função do que o pai faz. E o que o pai faz? Ele cuida das pessoas, ele cuida dos seus filhos, mesmo num momento de urgência, mesmo num momento que as pessoas falam, não sei como resolver, mesmo numa mágoa, numa tristeza, não importa, numa perda. Às vezes você tem um sentimento de perda, e não consegue, toda vez que você pensa sobre isso, isso te estraga. Como é isso? Às vezes numa pessoa que você perdeu. Eu estava vendo uma reportagem, né, passou assim, eu estava vendo uma reportagem de um pai que estava dizendo a perda que ele teve do filho dele. Perda que ele teve do filho. Foi terrível, ele falando. Ele teve que ir embora do país. Porque, além de ter perdido o filho que foi, tipo assim, agredido, assassinado, não assassinado não, porque ele estava vivo. Ele foi agredido, né, e depois isso foi a morte. Mas ele teve a tristeza de saber que tiraram o órgão do filho dele vivo ainda. Estava vivo, podia resolver. Aproveitaram e tiraram os órgãos do filho. E ele na luta dele, brigando, e durante 8 anos ele brigando, ele teve que ir para outro país. Ele estava falando de outro país. Ele disse que ninguém, nem direitos humanos, nem Ministério Público, ninguém está resolvendo o problema dele. E ele nessa luta. E aí, como cuidar do coração desse? É nesses impossíveis, nessas urgências. Graças a Deus, você não está passando por isso. Graças a Deus. Mas o evangelho é cuidar de todo tipo de problema. E pode ser que alguém não tenha um caso tão sério como esse homem falou ali. Naquela testemunho dele. Naquela reclamação dele sobre o país. Ele precisou fugir. Porque ele, por ter colocado isso para frente, disse, tu pula fora, então eu vou matar vocês. Ao ponto disso. Mas olha a dor desse homem. Então, às vezes, a gente pensa assim, como resolver? Mas há um Deus que pode ajudá-lo. Que não dá para trazer o filho dele de volta. Irmão, às vezes não dá para trazer as coisas de volta. Às vezes tem situação que não dá para trazer. Não dá para restituir. E a gente canta, restitui. Mas às vezes não dá para restituir. Então será que Deus não pode resolver quando a gente canta restitui? E ele não pode restituir? Não, porque a situação não permite mais que haja restituição. Não tem como voltar, não tem como trazer. Mas há alguma coisa que faz a gente o quê? Se quebrar. Na mão do olheiro. Sendo cuidado por ele, a gente está se quebrando. É isso que eu quero que você observe hoje. Aonde Deus quer cuidar da gente. Então, dentro do seu sentimento, dentro do que está se quebrando, Deus não quer você andando o tempo todo, toda hora, você se quebrando. Porque toda hora que passa aquilo, mesmo você sabendo que a mão do Senhor está cuidando de você, ele trabalha, porque quando o profeta chega, o olheiro está trabalhando. Mesmo que a gente não saiba, mas ele está trabalhando nesse momento, Deus está trabalhando a seu favor. Nesse momento, ele está cuidando do teu nome, ele está cuidando do teu sentimento, ele está cuidando de você, da sua família. Mas tem coisas, pastor, tem coisa, meu amado, que está dentro de nós. É cuidado de dentro para fora. É isso que Deus quer fazer nessa manhã. Por isso eu não quero me alongar. Mas eu quero que você fique com essa palavra. Que todo cuidado de Deus, ele é precioso. Ele não vai fazer seleção daquilo que ele vai cuidar. Ele não vai fazer gestão de tempo. Ele é Senhor do tempo. Ele não vai fazer isso aqui, não, isso eu não resolvo, vamos resolver só esses 20% e quem sabe os 80% vai junto. Não! Ele vai cuidar de todos os aspectos, todas as situações. Ninguém aqui vai ficar de fora. Você não vai ficar de fora. Deus vai cuidar de você. Vai cuidar dos seus sentimentos. Aquilo que está te parando toda hora, que você não consegue, parece que não dá para ir porque quebra. E te desanima. Mas hoje, em nome de Jesus, será mudada essa situação.
O oleiro está aqui. Aquele que vai cuidar de você está aqui. E nós vamos orar. Quero convidar já os levitas para vir aqui à frente, para nós adorarmos ao Senhor. E nós vamos pedir ao Senhor para tratar o nosso coração. Quantos de nós estamos precisando de um tratamento desse? Quantos de nós estamos precisando de um cuidado desse? Sabe o que a gente precisa? É ser sincero com Deus. A coisa que Deus espera de nós é sinceridade. Nunca faça isso. Eu aprendi muito jovem como Deus gosta de sinceridade. Então fala a verdade com Deus. Deus te conhece. Vai esconder o que de Deus? Vai esconder o que? Teu pensamento de Deus? Fala a verdade para Deus. Porque Ele está cuidando de você, Ele está com a mão dentro de você. Cuidando dos seus sentimentos, é caso de urgência. Ele está ajudando. Agora, o que está te quebrando? O que toda hora? Eu falei alguns aspectos, pode ter outros, que você lembrou aí. Mas nada é irrelevante. Tudo tem sua importância. O seu coração, o que você percebe, o que você sente, a sua dor. Isso é cristianismo, isso é evangelho. Isso é Jesus na nossa vida. Porque se a gente tivesse um Deus só, Ele sabe que Ele nos ama, mas Ele não pode fazer nada por nós, a expressão de amor ficaria muito pequena. Sabe por quê? Que amor tem que ter expressão. Amar tem que ter uma expressão. E aí Deus fala, eu amo vocês tanto que eu dei o meu próprio filho, amor, por vocês. O meu amor é tão grande. Então aí a gente consegue ver, sabe por quê? Que está falando dar filho. Aí as pessoas, que ainda mais os pais, né? Que já quem é pai, não é minha mãe só não. Os pais já começam a entender. Quem vai dar o filho por amor a alguém? Isso é muito forte. Esse amor de Deus é assim. Então o Senhor está dizendo hoje, o que está às vezes te paralisando? E você desanima no meio do caminho. E você não consegue. Toda hora te quebra. Quando o profeta desce, obedecendo a Deus, ele não vê um oleiro chegando para ajeitar o barro. Ele vê o oleiro trabalhando. Antes de você ouvir essa palavra, Deus já estava trabalhando a teu favor. Deus já estava preparando esse ambiente para fazer uma mudança. Porque eu disse que nós não vamos esperar 2024 chegar para Deus mudar as nossas vidas. Para Deus tratar a dor que está no teu coração da perda. Para Deus tratar a dor do coração do que está acontecendo no seu casamento. A dor do coração que está acontecendo nas suas finanças. Não! Você não precisa esperar chegar o dia 24. Porque Deus está falando, desça a casa do oleiro e veja o que eu estou fazendo a teu favor. Então nós vamos louvar o Senhor. Eu quero orar por vocês, amém? Vamos louvar.